Olá, bem-vindos ao programa Inspiração, o seu espaço para refletir, crescer e transformar. Hoje vamos mergulhar em um tema profundo e urgente, a adultização. Você já parou para pensar como muitas vezes crianças e adolescentes são colocados diante de responsabilidades e desafios muito além da sua idade? E como essa pressa em crescer pode impactar o desenvolvimento emocional, psicológico e até físico dessas crianças. Nesse episódio, vamos conversar sobre as causas, as consequências e, principalmente, os caminhos para resgatar a infância e adolescência com respeito, cuidado e amor. Porque crescer é importante, mas crescer no tempo certo é essencial para uma vida saudável e feliz. Hoje, em nosso bate-papo com a autoridade, recebemos o vereador Rogério Dacazem, líder nato. Rogério se destaca como administrador e um incansável líder comunitário. Sua paixão em fazer o bem é a força motriz por trás de sua ação transformadora. Ele personifica a dedicação em construir um futuro melhor para todos nós. Muito bem-vindo, Rogério. Priscila, é um prazer estar com você aqui, nesse programa Inspiração, porque a minha trajetória de vida, o meu mandato é inspirado em trabalhos que eu realizei, quando eu ainda não era vereador. Então, para mim é uma grande honra, um grande prazer poder compartilhar com vocês aqui um pouco da minha história e do meu mandato. E a gente está aqui justamente para conhecer não só o vereador Rogério, mas a sua história por trás desse personagem que representa toda a comunidade. Porque é a história, que me trouxe hoje como um parlamentar, um representante da cidade. E conta pra gente um pouquinho como que foi, como que você chegou nesse papel da vereança? Na verdade, eu sou de uma bandeira social, das causas sociais, e meu pai, ele era motorista de ambulância no pronto-socorro da Vila Industrial. E trabalhando lá como motorista, ele conheceu uma assistente social da antiga FEBEM, que hoje é a Fundação Casa. E a assistente social falou para o meu pai que eles tinham uma grande demanda de muitas crianças que não tinham cometido infrações graves, crianças abandonadas pelos pais, que não poderiam ficar juntamente com outras de infrações graves. E eles criaram aqui, a FEBEM criou aqui em São José dos Campos um braço chamado SOBEM. E na SOBEM ficavam essas crianças que aguardavam um lar definitivo, uma adoção à família. Só que começou a ter muita demanda e não tinha mais onde essas crianças ficarem. O espaço ficou pequeno. E eles abriram uma frente para as famílias que queriam ser anfitriãs dessas crianças até que elas recebessem um lar definitivo. E ofereceram para minha mãe, se minha mãe queria participar desse projeto. Minha mãe aceitou. E por muitos e muitos anos, a minha casa ficou cheia de crianças. As crianças iam por 8 meses, 6 meses, um ano. E quando elas conseguiam um lar definitivo, elas iam embora. E o mesmo carro que vinha para buscar elas, para levar para a nova família, já trazia outra. E assim foi por muitos anos. Com o passar do tempo, a minha mãe ela também foi voluntária de um projeto chamado Dorcas. Ela saía pelas ruas, como os vicentinos fazem, arrecadando alimentos, fraldas, medicações. E isso, em 2009, juntamente com um pastor chamado pastor José Joaquim Lima, isso aí deu um estalo na nossa mente. Por que não criar uma entidade no distrito de Eugênio de Melo como um braço direito do poder público? Nós sabemos que a prefeitura faz o papel dela, o governo estadual faz o papel dele, o federal, mas ainda fica muitos serviços de fora que esses poderes não conseguem alcançar. Sim. E quando a entidade está ali no bairro, convivendo no dia a dia com a população, ela tem mais propriedade, para falar sobre... de perto, tá no dia a dia ali. Então você conhece a Dona Maria, conhece o neto da Dona Maria, a família, você conhece bem de perto as demandas. E apesar de ter centro poliesportivo em Eugênio de Melo, nós queríamos criar uma casa onde pudéssemos fazer atendimentos para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, fortalecer ainda mais
o trabalho da Prefeitura em São José dos Campos e em 2009 foi fundada a ACASEM, Associação Casa de Amparo Social Emanuel. Muitas pessoas, né, quando me encontram, assim, vai me entrevistar, perguntam, você é japonês? Eu falo, por quê? Porque seu nome é ACASEM. Eu falei, não, o ACASEM é algo assim que não teve mais como desvincular. Porque no bairro, lá eu fiquei como líder, né, presidente da ACASEM durante quase 10 anos. Né? Eu entreguei a obra, deixei, né, de ser presidente quando eu assumi como vereador, sim, porque a lei pede isso. Mas nesse tempo que ali eu fiquei, trabalhei muito, muito em prol da entidade. É uma entidade que não tem, sabe, parceiros financeiros, nunca sim, teve verba parlamentar. Então, você entende que era tudo feito às duras penas, né? Subíamos em caminhão, íamos para as festas beneficentes para prover meios de pagar as despesas, né, do local, a água, a luz, federação das crianças, né, contabilidade. Então era muito, muito difícil, né, para a gente. E a ACASEM, ela me fez ser conhecido lá na nossa região. Então, se falar, você conhece o Rogério Cristóvão Alves? Ninguém vai saber quem é. Não sabe. Rogério Cristóvão? O Rogério da ACASEM. Ah, o Rogério da ACASEM, sim, nós conhecemos ele, né? Sim. Então, quando eu me candidatei a vereador, eu trouxe essa bandeira comigo, a bandeira do social, né? De cuidar de crianças, que é um tema que vai ser abordado aqui hoje, né? Falar sobre crianças, a gente vai falar adolescentes, sobre crianças, jovens. sobre crescer de forma saudável no seu tempo, né? Sim, no seu tempo. E olha que interessante, porque tem muita gente que sabe, né, Rogério da ACASEM, mas não conhece o trabalho por trás da associação. Sim. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso também, né? A ACASEM está ativa, né, Rogério? Sim. Fazendo as atividades. Quem pode participar? Inclusive, a ACASEM esse ano completou 16 anos de trabalho. A ACASEM hoje ela é muito forte na parte do esporte. E o esporte ele é transformador. A gente já teve, né, na ACASEM muitas experiências de crianças que chegaram ali, né, envolvidas com coisas erradas, e através do esporte elas tiveram a vida transformada. O esporte ele é transformador. Hoje a ACASEM ela tem as modalidades de taekwondo, hapkido, jiu-jitsu, karatê, muay thai, judô, e a ACASEM tem um trabalho muito bonito que é reconhecido em todo o território nacional, através do Exército ali de Caçapava, sim, que é o projeto social Bombeiros Mirins da ACASEM. Hoje, a ACASEM tem, em média, de atendimento fixo, né, de crianças, 490 crianças. Então, é um número considerável, né? Sim. São crianças e adolescentes que estão aprendendo coisas boas, né? E são menos 490 crianças nas ruas, adolescentes, fazendo coisas erradas. E tem tudo a ver com o nosso tema, porque quando a gente fala de adultização, a gente fala de crianças assumindo um lugar, um papel na sociedade fora do seu tempo. Sim. E quando a gente tem uma instituição que dá esse suporte, a gente traz essa criança para viver e experienciar a realidade que ela precisa estar, né? Então é Priscila, muito bacana a gente falar sobre isso. Eu acredito, de verdade, que a adultização ela começa até numa prática de uma dança, de um esporte, quando você não tem o cuidado, de repente, na vestimenta que a criança vai utilizar para apresentar determinada atividade, determinada dança. Eu já vi, assim, né, vários grupos de dança, vários locais de apresentações que veste meninas de 3 anos como se fosse uma mulher. Né? Estimulando, às vezes, uma sensualidade que não é o seu tempo. Eu acho que é desnecessário isso. Exatamente. Né? Então começa dentro de casa, quando a mãe permite, sabe, a filha se vestir de forma inadequada e se expor nas redes sociais. Exatamente. A gente vai falar mais sobre isso e eu quero saber uma coisa. Sim. Além da vida política, o que te motiva e o que te inspira? O que me inspira é fazer o bem ao próximo. Eu quero, assim, que as pessoas que estão ao meu redor, elas vejam, né, em mim alguém que tem algo de bom para oferecer, alguém que muda vidas, alguém que transforma vidas, né? E eu tenho aproveitado muito isso, né, nesse momento que eu estou vivendo como vereador, e eu entendo que a ACASEM, ela me inspirou, né,
na época que eu estive lá como presidente, ajudando no dia a dia as crianças. E hoje o meu mandato é inspirado na Acasem. Eu queria aqui falar de um projeto que foi inspirado nos bombeiros mirins da Acasem. Uhum. Quando eu estava lá como presidente e participava lá, conversava com os pais, eles falavam assim para mim: por que a gente não leva, né, esse projeto Bombeiros Mirins para todas as regiões da nossa cidade? E eu expliquei: olha, a gente precisa de braço para isso, Exato. né? Porque demanda muito trabalho, muita mão de obra, não é fácil. As pessoas enxergam o trabalho pronto e não sabem o que tem por trás disso para chegar processo, até né? aquele momento, o processo. E como vereador, eu me lembrei dessa fala. Eu falei: a gente de repente não consegue, né, montar um núcleo em cada região, mas nós podemos levar todo esse aprendizado e esse curso de primeiros socorros para toda a cidade através das escolas e creches. E pesquisando, eu vi que existe a Lei Lucas, onde conta a história de um menino que ele participou de uma atividade escolar fora do prédio, né? E durante o percurso ele foi se alimentar e era um lanche com salsicha e ele se engasgou. E a professora, os monitores do Lucas, eles não tinham nenhum conhecimento em primeiros socorros, né? Para fazer as manobras, porque se eles conseguissem fazer isso, dar o primeiro atendimento ali no local, isso aí seria definitivo para que ele sobrevivesse. Então, até sair de onde estava e chegar no pronto-socorro, ele não aguentou. Aí eu falei: poxa, nós aprendemos isso no projeto Bombeiros Mirins da Acasem. A Acasem estimula os pais a aprenderem os primeiros socorros para que, se ocorre sair na casa, eles saibam como fazer para prestar os primeiros socorros. Então nós fizemos um projeto de lei que já foi aprovado aqui na Câmara para as escolas municipais, creches, né, da prefeitura, e eu tenho outro projeto que são para as escolas particulares, que está tramitando, e nós entendemos que nós temos a polícia, né, delegada, e o bombeiro também é um policial. Ou seja, é um projeto que ele se torna necessário, né? Útil, evitando muito, fatalidades muito aí. necessário. Pra gente então, poder... a gente pode, né, utilizar o bombeiro delegado, né, para fazer o quê? Ir nas escolas e fazer esse curso para as professoras, né, para as pessoas que trabalham diretamente com as crianças, para que isso não se repita nas creches, né, e as escolas municipais aqui da nossa cidade. Vamos torcer muito para que a gente consiga cada vez mais ampliar esse atendimento. Precisa ampliar, né? Para a gente fechar, fala um pouquinho sobre a atuação da prefeitura dentro desse nosso tema, que é a adultização. Como que a prefeitura ela vai auxiliar aí nesse cenário? Porque está um debate muito grande, inclusive, né? Vários movimentos acontecendo aqui dentro da Câmara. Sabe o que eu acho de verdade? Que isso aí não pode ser modinha, né? Às vezes o problema está na nossa cara no dia a dia, mas a gente só toma uma atitude quando o influenciador vai e joga na internet o que está acontecendo. Aí todo mundo quer falar do assunto. Mas isso aí não é de agora. Não. Isso aí sempre existiu. E às vezes, assim, o pai, a mãe, né, o munícipe, ele está convivendo com um problema dentro de casa, mas não percebeu ainda que aquilo é algo ruim para o filho dele. Então eu acho assim que a gente pode criar projetos de lei, mas o mais importante de tudo é você conscientizar as pessoas sobre isso, é fazer palestras, é fazer isso aí chegar nas escolas, nos órgãos públicos da prefeitura municipal, usar, né? Por exemplo, nós temos aqui a TV Câmara, falar nos canais. Eu acho que isso é muito importante, né? Então aproveita que você está aqui, Rogério, deixa um recado final para quem está em casa, para os pais de casa, que eu acho que a primeira referência é os pais na educação, o quanto a gente precisa tomar essa situação como autorresponsabilidade, né? Para que a gente possa fechar esse nosso bate-papo aí com chave de ouro, trazendo esse debate que é nosso, mas é de todo mundo, né? Uhum. O que eu falaria para os pais é cuidado, né? Quando você coloca na mão do seu filho um celular para preencher um tempo que você deveria estar com ele.
Tem pessoas que falam assim, eu sou pai, eu não sou amigo do meu filho. Eu aprendi que o pai que não é amigo do filho, ele já falhou na missão de ser pai. Você fique atento à forma com que o seu filho está se vestindo, com quem o seu filho está se comunicando. Eu acho que o pai ele deve estar atento sempre em todas as formas de agir do filho. Porque, como eu disse, o pai que do filho não é amigo, ele já falhou na missão de ser pai. Muito bom. Obrigada, viu, Rogério, pela sua participação aqui no nosso programa. E eu espero de verdade retornar mais vezes aqui, viu? A gente também. As portas estão abertas. Olha, eu sou paranaense e se falou que é para bater um bom papo, uma prosa e tomar um dedinho de café, você me conquista, viu? Muito bom. Então é um pouquinho do que a gente ainda tem por vir. O Inspiração faz uma pausa, mas no próximo bloco vamos falar com a pedagoga Andressa Bertolini sobre amadurecimento precoce de crianças e adolescentes. Um tema polêmico e necessário. E o nosso artista misterioso do dia já está a todo vapor aqui no estúdio. Qual será a obra de arte do dia de hoje? Fica aqui com a gente que o Inspiração volta já já. Hoje recebemos Andressa Bertolini, pedagoga, mestre em ciências e doutora em saúde mental, com ampla formação em psicopedagogia, psicanálise e terapias comportamentais. Seu trabalho humanizado valoriza a transformação contínua e a construção de novos saberes. Ela vai nos ajudar a entender profundamente o tema da adultização. Seja muito bem-vinda, Andressa, ao programa Inspiração. Obrigada. Esse tema que está super em alta, mas na verdade é algo que já deveria ter sido discutido há muito tempo, né, Andressa? Sim. Então fala pra gente como você definiria esse fenômeno da adultização e quais são seus principais sinais na infância e na adolescência? A adultização é um fenômeno onde existe uma aceleração da fase adulta. Então, quando existe uma aceleração, se perde algumas coisas nesse caminho. Então, se perde tanto a infância quanto a adolescência quando você faz essa aceleração. E ela acontece tanto no seu metabolismo quanto nos seus neurônios também. Quando você é criança, você precisa de estímulos positivos para poder desenvolver coisas positivas e poder trilhar um caminho, um raciocínio lógico. Na verdade, é isso que impacta bastante essa adultização, é a falta do raciocínio lógico que a criança não vai ter. Quando ela for adolescente, quando ela for um adulto, ela vai ser um adulto disfuncional. E diz pra gente, quais são as causas mais comuns que levam as crianças e adolescentes a assumir esse papel, né, de adulto fora da fase, né? É a falta de responsabilidade do adulto. Quando o adulto deixa de ser adulto e para de assumir a responsabilidade dele, de ensinar, de educar e de orientar, ele troca de papel e a criança vira o adulto e ele vira a criança. Então, o adulto tem que prestar muita atenção quando ele vai ter um filho, quando ele vai, o que ele vai ensinar para essa criança, qual é o ambiente que essa criança vai estar, vai evoluir, vai crescer, né? Porque geralmente a falta de dinheiro faz com que a criança comece a trabalhar cedo, às vezes com 8, 9, 10 anos ela começa a trabalhar e aí ela começa a assumir uma responsabilidade que não é dela. Porque essa responsabilidade é do adulto, de colocar o dinheiro em casa, de ir trabalhar, não é da criança. Criança não trabalha. Exatamente. E assim, nós estamos fazendo, né, um programa especial do mês de outubro, que é uma Inspiração Kids, mas na verdade esse bate-papo é para os adultos. Né? Porque quem tem que ter essa expansão é aquele responsável, que muitas vezes não está realmente conseguindo enxergar, né, a inversão de valores, né? Como que a neurociência ajuda a entender os efeitos da adultização no cérebro, né? Em formação. Que a criança, até os 2 anos de idade, ela precisa de alguém, ela depende do adulto para comer, para chorar, para mamar. Então ela depende de alguma coisa. Até os 2 anos de idade, o cérebro dela começa a ter uma formação, né? E sendo positiva ou negativa. Dos 2 até os 6 anos, ela começa a construir a parte que ela vai
o crivo dela, né, que a gente fala, o crivo da criança, o senso crítico dela, ela começa a construir ali. Se dentro desse aprendizado ela não consegue absorver conhecimento, ela não aprende as coisas, ela abre uma lacuna. Quando ela abre essa lacuna dentro dela, aí ela está suscetível a desenvolver um transtorno, que ele pode ser o TDAH, ele pode ser o TOD, né? Ele pode ser o TAG, que é o de ansiedade generalizada, que muitas crianças estão tendo. Nossa, que né? interessante você falar isso, porque assim, tem aumentado muito, né, esses diagnósticos. E muitas vezes, então, a procura está no lugar errado, porque a causa provável está, né, a causa provável está muitas vezes nessa lacuna aí, né? Isso, a causa está nessa lacuna, porque a criança para de absorver o aprendizado, ela para de adquirir o conhecimento, e assim, quando ela para, ela abre essa lacuna, esse buraco, e ela não tem da onde ela tirar o conhecimento, o aprendizado. Então ela para de aprender, ela para de fazer aquela construção do raciocínio lógico que eu falei anteriormente. Ela para de fazer essa construção. A hora que ela para, ela abre essa lacuna. E essa lacuna está cheia de sentimentos de medo, né? De angústia, de tristeza. Essa lacuna só fica esses sentimentos ali dentro. Não ficam coisas boas, porque ela não gerou coisas boas, né? Não foi gerado a ela coisas boas. E é por isso que toda essa situação gerada vai impactar na questão emocional. Aí ela chega na adolescência, ela já tem os hormônios. Que esses hormônios aceleram muito mais essa lacuna. Então, aquele sentimento de vazio que era pequenininho na infância, na adolescência ele fica gigante. Por isso a falta de vontade que muitos adolescentes têm hoje em dia. A faixa etária de suicídio dos adolescentes aumentaram muito, né? De 12 a 24 anos é a faixa etária deles, e quando chega na pré-adolescência com 12, 13 anos, eles perdem a vontade. Por causa dessa lacuna, o vazio fica tão grande, eles não conseguem achar possibilidades, novas possibilidades, deles saírem dali, e aí eles desistem. Simplesmente desistem. Diz pra gente, só pra ver se ficou claro, porque às vezes a minha dúvida também pode ser de quem tá em casa, né? E daí você me corrija também se eu estiver errado. Muitas vezes, então, a falta de cuidado, ou até mesmo de expansão de consciência do responsável, porque às vezes ele não fez assim porque ele queria, mas eu digo assim, cada um faz o que pode com a consciência que tem. Né? A forma como ele conduziu muitas vezes interfere nessa intensidade que a gente fala que é na fase da adolescência. Sim. Quanto mais assertivo nós estivermos conduzindo na primeira infância, menos impacto nós teremos na adolescência. Sim, por isso que além do amor, do carinho, do respeito, você tem que ter disciplina, organização. Dentro dessa lacuna, a hora que as informações vão entrando no cérebro dele, nos neurônios deles, à medida que vai entrando, vai desorganizando tudo. E essa desorganização cria neles uma sensação de insatisfação. Isso tem muito a ver sobre pular a fase, né? Sim. É como se a criança tivesse pulado a fase. E quando pula a fase? Quando pula a fase, você perde, né? Você não adquire aprendizado, você perde, você não faz essa construção do raciocínio lógico, e aí você vai direto para a fase do adulto. Né? E aí você quer se comportar como adulto, quer falar como adulto, mas cronologicamente você não consegue, porque você é uma criança. Então você não consegue. Então você acaba absorvendo hábitos ruins, e o desenvolvimento, por causa desses hábitos ruins, também é ruim. E aí ele desenvolve os transtornos mentais mais agudos, né? E olhando para a nossa relação familiar e social, né? Como que isso interfere na condução ali? Pulou a fase, tá nesse fenômeno, vamos dizer assim. O que isso impacta? Na criança, um trauma. Né? A criança gera um trauma. E aí precisa tratar desse trauma. Tanto emocional, porque ele não amadurece emocionalmente. A partir do momento que você começa a amadurecer intelectualmente e não amadurece emocionalmente, é que abre essa lacuna. Então você tem que dar subsídios para que a criança consiga amadurecer emocionalmente. Então ela tem que fazer um tratamento, né, psicológico, ela tem que se apropriar de terapias e exercícios que façam o seu cérebro estimular e funcionar a plasticidade cerebral que ele tem. Né? O adolescente e a criança tem. Já nós adultos não temos muitos. Nós temos que fazer muito mais exercício do que a criança. Muito mais esforço. A criança, se ela fizer uma coisa ao contrário, por exemplo, ela acorda e escova o dente com a mão direita todo dia.
Se ela começar a estimular a mão esquerda, escovar o dente com a mão esquerda, ela já está estimulando a neuroplasticidade. Ela já está fazendo diferente. Vamos voltar agora para o olhar dos responsáveis, né? Quais estratégias podem os pais, né, os educadores, adotar para proteger as crianças desse processo e garantir um desenvolvimento saudável? Primeiro, sempre garantir que a imagem deles não seja exposta. A imagem da criança, ela não pode ser exposta, porque ela é uma criança. Então, ela não pode se expor às coisas do mundo. Então, sempre primeiro garantir isso. Se você der orientação, amor, respeito, tudo vai acontecer da maneira que tem que acontecer. Sendo boa ou ruim, ela vai acontecer. A partir do momento que você tenta interferir nesse ciclo e você empurra uma criança para uma fase adulta, ela perde tudo isso. Aí essa lacuna se abre, né? E os pais responsáveis também vão ter problemas. Porque aí, na adolescência, a criança começa a trazer transtorno de conduta, né? Processos de condutas que eles não conseguem controlar, Sim. que daí são incontroláveis, porque eles foram permissíveis, né? E aí as crianças ficam incontroláveis e quando vira um adulto disfuncional. E daí vamos falar um pouquinho sobre essa questão da exposição que você falou, Sim. porque não tem como a gente pular esse debate, porque eu acho que a intensidade hoje, né, do consumo das telas, das redes, da exposição tem acontecido, Sim. né? E daí eu queria a sua visão sobre isso, porque a gente vê crianças e sendo muitas vezes a imagem delas sendo ali publicamente usado como uma ferramenta, né? Sim, ó, diretamente a internet, ela tira o foco e a concentração da criança, diretamente, por causa dos estímulos, né? Então, se você, vou trazer um dado para você lá, em 1940, foi feito um estudo sobre a concentração da criança e do adolescente. Por isso que as escolas têm as aulas em 50 minutos. Foram testadas esse foco, essa concentração, e a duração dela é de 50 minutos. Harvard fez esse mesmo teste há 2 anos atrás, e o tempo de concentração das nossas crianças e adolescentes, que eram de 50 minutos, agora é de 3 a 5 minutos. Eita, Laia, tamo... Então, Tá fácil não, hein, gente? 10 minutos de aula é o que eles têm de tempo de Sim. concentração. Entendeu? Então, o professor, a hora que ele está ensinando ali é naqueles 10 primeiros minutos e depois ele tem que conduzir a aula dentro do aprendizado deles. E essa queda é devido ao devido consumo? ao consumo de eletrônicos, é Aham. devido a eles não brincarem agora na infância, não brincarem de pega-pega, de esconde-esconde, de bolinha de gude, não brincarem um Sim. com os outros, eles não brincam com os outros. Quando eles vão brincar com o outro, é no celular. Eles falam no celular. Os amigos deles são de celulares, o grupo deles é o de celular. Eu tenho adolescentes que eu atendo que eles não têm amigos reais, que são amigos só da internet. E engraçado que, assim, a gente vê na classe alta, tem mais uma predisposição a ter mais essa coisa da depressão, do isolamento, porque eu já dei muita aula para criança e trabalhei em vários níveis, né, sociais, e ali a gente vê uma questão muito forte, porque quanto mais você tem um apego material, menos te supre algo que você traz de novidade, né? Porque eles vão se apegando às coisas da internet que não são reais, né? Sim. E a hora que você vai se apegando muito e se aprofundando, o adolescente, como ele não tem o córtex pré-frontal pronto ainda, ele pega isso e coloca como realidade. Então ele mira ser uma pessoa que existe na tela que não existe, na verdade. Sim. Né? Então ele faz esse contraponto do real com o irreal. Ele vive o que é irreal e não consegue viver a realidade. Por isso essa dor profunda deles. Eu queria essa trazer dor, essa insatisfação. Um questionamento aqui, você que é estudiosa, né, desse assunto, porque, por exemplo, escolas adotam um processo de árvore do livro, onde as crianças estudam o livro pelo celular, né? Sim. E eles criam uma forma de gamificar que quem mais lê, que é para fazer o estímulo do livro, tem lá como se fosse um ranking, né, de premiação virtual, que na verdade não ganha nada, é só um ranking lá, né, fica uma competição. E isso gera a criança tá cada vez mais na tela, né, a minha filha tem isso dentro lá da escola e eu não gosto, eu gosto de livro, né, papel, né, justamente porque ela fica muito ali na tela,
né? Porque, querendo ou não, a escola é um lugar extremamente que constrói ou destrói a forma como você conduz, né? Então, isso é algo que eu bato de frente, sabe? Inclusive, as apostilas de algumas escolas agora não existe mais não manual. Existe mais. É só na tela. Na tela. Né? Que é uma maneira que os professores e educadores encontraram de deixar para a criança algo que ela consiga alcançar. Porque o livro ali para ela abrir o livro e ela lê, ela não pega mais, ela não consegue mais. Entendeu? Lembrando do tempo de concentração. Às vezes eles explicam na sala de aula e eles estão fazendo outra coisa. Pensando em outra coisa, estão com acesso em outra coisa. Quando chega em casa, eles nem entenderam o que foi aprendido lá. Então, eles usam a internet como recurso, né? Na verdade, isso é um recurso. Mas a escola tem que, então, tomar cuidado com esse uso excessivo, né? Tem. Ela tem que tentar fazer uma balança, né? Ao mesmo tempo que faz esse uso excessivo, então vamos um dia na biblioteca, vamos todo mundo escolher um livro, que livro que você quer escolher também tem que ter o contraponto. Sempre tem que ter o contraponto. Nossa, temos muitos assuntos para falar ainda e debater, né, sobre essa temática, mas para finalizar, deixa para a gente uma mensagem para quem está acompanhando o programa e quer promover um ambiente mais acolhedor, né, mais respeitoso para o crescimento das crianças. Eu, como educadora, sempre falo de educação, né? A educação transforma, né? Então, eu deixo aqui para você uma frase do Nelson Mandela, que ele fala que a educação transforma, né, com amor. Né? Já Nelson Mandela falava, Aristóteles também já falava sobre isso. Então eu continuo que através da educação vamos conseguir grandes transformações. Então, e aproveitando que o nosso programa anterior, ele falou muito sobre dicas, como a gente trazer mais essa questão do brincar de antigamente, né? Então, se você for voltando nos programas aí, você vai ver que tem dicas valiosas para que você possa colocar em prática. Isso Andressa, é muito bom. Muito obrigada, Obrigada viu? a você. Mais uma pausa aqui no programa. E no próximo bloco vamos conversar com a terapeuta Priscila Izawa. E teremos também a revelação do nosso artista misterioso que criou uma obra cheia de significado. Um intervalo rapidinho e inspiração volta já já. Hoje contamos com a presença especial de Priscila Izawa, mentora de talentos naturais, terapeuta integrativa, especialista em constelação familiar e reikiana. Com seu olhar sensível e integrativo, Priscila traz ferramentas poderosas para resgatar a leveza da infância e promover a cura das feridas emocionais causadas pela adultização precoce. Sua abordagem prática e dinâmica vai nos ajudar a vivenciar o tema de forma mais profunda. Muito bem-vindo, Pri, minha xará. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Ela que já é minha terapeuta também e vai nos ajudar a trazer um olhar muito mais prático para esse assunto. Pri, como as suas experiências na constelação familiar ajudam a identificar e trabalhar os padrões da adultização que muitas vezes não é visível, né, à família? É muito legal que você colocou essas questões, porque a constelação familiar é uma das técnicas que mais pode ajudar nisso, justamente porque ela trabalha com essa parte que não é visível, tá? Então, o campo invisível. E a gente tem as 3 leis do amor, e as 3 leis, elas podem interferir no fenômeno da adultização. A primeira seria a lei do pertencimento, quando a criança não se sente criança, não tem o direito de brincar, não tem o direito de errar. Muitas vezes um adulto, um pai, uma mãe, por exemplo, usa a criança como um parceiro confidente, como um amigo, de igual para igual. A criança não se sente criança. A segunda lei, que seria a lei que mais a gente percebe, que é a lei da hierarquia da ordem, é quando está invertido o papel. Uma criança está cuidando de alguém, inclusive do pai ou de algum irmão mais velho. Isso acontecia muito no passado, mas às vezes a gente percebe isso. Eu, em consultório, às vezes pego adolescentes que você pergunta, por que você não contou isso para seu pai e para sua mãe? Ah, eu não quero preocupá-los. Ele está cuidando do adulto. Então, a gente
trabalha também para colocar a ordem, que o adulto veio primeiro, na constelação o adulto é grande, Sim. o adulto protege, e ele às vezes não tem essa percepção, né? E a terceira ordem, a terceira é o equilíbrio, é o dar e receber. Quando a criança, o certo seria o adulto dá, a criança recebe. Quando a criança não se sente nesse equilíbrio, ela acha que ela também tem que dar, e ela vai criando sentimentos de culpa, de responsabilidades, e assumindo papéis e ações que não seriam dela. Neste momento, muito bom. De que forma a terapia integrativa pode auxiliar crianças e jovens a resgatar a leveza da infância e a se libertar das pressões da adultização precoce? Eu vou dar um exemplo prático para ter a terapia integrativa, ela tem esse olhar de cuidar do físico, do mental, do emocional. E, por exemplo, a gente sabe que na fase da adolescência, muitas as ex-crianças, elas perdem o tato, o abraço, o colo, porque há um afastamento. E quando a gente atende, por exemplo, um adolescente numa massagem, num reiki, até usando óleos essenciais, você permite para aquele adolescente, naquele momento tão desafiador, que ele tenha de volta a energia do toque, do acolhimento. Então a gente percebe, por exemplo, e isso trabalha também no físico, para levar para o emocional, para levar para o mental também. Como o reiki pode contribuir para o equilíbrio emocional e energético de quem passou por experiências intensas de adultização? Olha, é que eu sou muito fã do reiki, eu sou mestre reiki. O reiki tem toda uma parte científica, mas na verdade eu brinco que, resumindo, é uma terapia da amorosidade, do afeto, do acolhimento, que a gente precisa hoje nesse ambiente que está todo mundo mais distante. Seja quem recebe e seja quem está trabalhando para doar, que tem muita gente se formando, reikiano nesse momento. E ela traz esse cuidado na parte física, na energia, nas emoções. Então a pessoa recebe isso, se sente mais empoderada e se permite ser ela mesma e não está se encaixando nesses papéis todos. Vamos agora trazer algumas práticas para que a família possa fazer em casa, né, como um exercício aí para que a gente possa quebrar esse fenômeno aí, trazer um pouco mais de leveza para as relações. Na verdade, o que eu trouxe aqui, a gente acaba misturando o que seria o papel tanto dos adolescentes, dos filhos, né, como dos pais, porque o que a gente percebe até, a gente na outra conversa, de que assim, realmente a carga de responsabilidade é dos adultos, esses adultos muitas vezes já são adultos disfuncionais, então o que eu trouxe aqui são práticas que assim, para o adulto também se envolver nesse processo terapêutico, nesse momento, e aí tanto o pai como o filho vão se curando, digamos assim, vão ficando melhores, tá? Eu já posso mostrar aqui? Bora que a gente está ansioso para ver essas atividades. Rapidinho, que a gente já sabe que tem um excesso de tela, então a gente busca falar para ele, sai do celular, sai da TV. O que eu trouxe aqui é um negócio super simples, isso aqui é uma sugestão, tá? De um menu de diversão, que são brincadeiras que eles podem desenvolver para dar uma opção para uma criança que fala, sai do celular, ela vai falar, tô com tédio, não sei o que fazer. Então a gente sugere algumas coisas de dia, algumas coisas dia de sol, dia de chuva e até de noite. Uma boa parte dessas brincadeiras você não precisaria nem do adulto, para a criança ganhar uma autonomia de sair da tela. Mas fica a dica que é muito legal se o adulto puder participar de alguma delas. Tá? Seja aí desde fazer um piquenique até fazer uma trilha, ou em época de frio vai fazer alguma coisa dentro de casa, vai fazer um show de talentos, vai fazer um acampa dentro. Vamos citar alguns aí pra gente, Pri? Cita pra gente aí 2 atividades para dia de chuva, que eu acho que quando chove a gente fica mais limitado, né? Isso, que é dentro de casa. Tem um que eu adoro, aí a gente guarda as sucatas, material reciclável em casa, e eu colocava pra criançada e faço isso hoje ainda. Vamos inventar alguma coisa. Eles gastam um tempão lá, fazendo trabalho manual. Então, um inventa, o outro quer pintar. A gente tem também coisas básicas, que é a parte de ir para a cozinha mesmo com eles. Fazer uma pizza, fazer um cupcake, gastar um tempo, porque daí o ideal, por exemplo, na cozinha, tem um adulto junto ajudando. Sim. E o adulto se diverte, não é para sair o cupcake mais perfeito, mas é para ter o momento em si e um pouco da criatividade. Então, a gente brinca um pouquinho com isso. O que o responsável tem que lembrar é que ele é o responsável. Exatamente. Então, ele realmente tem que, dentro da rotina dele, trazer um espaço para que ele possa
viver essa experiência junto com a sua criança. Porque a forma como ele conduzir hoje vai interferir e impactar diretamente na fase adulta dessa criança. E daí lá na frente a gente olha os nossos traumas e fala assim, nossa, mas por que eu não consigo prosperar na minha vida financeira, afetiva, tarará? E daí você vê. E é uma geração de pais um pouco perdida na forma de educar, porque mudou tudo, né? Então a gente dá uma dica dessa que parece básica, mas tem muito pai que não consegue ainda implementar, e isso aqui fica mais quadradinho, digamos assim, mas tudo bem, ele vai se permitir, e a gente pede para a criança interagir, porque daí não é o pai que impõe, ajuda a escolher, sim, tá? Participa na escolha também, sim. Tá bom? Então a gente respira fundo. Lembra que eu preciso dar prioridade ao que é prioridade e pega essas sugestões e coloca em prática, né? Começa a fazer. Exatamente. Vamos lá, mais uma atividade. Esse aqui, eu vou até colocar ele bonitinho aqui, a gente chama de pote do orgulho. Como que é isso? Então, digamos, justamente qual que é o papel já dessa brincadeira? É reforçar que a criança tem que viver as experiências de criança e se orgulhar disso. Muitas vezes a criança começa a querer ter atitude de adulto para orgulhar o pai, porque o pai valoriza coisa de adulto. Sim. Então a gente começa a falar, não, criança, a gente tem que fazer ela se orgulhar de coisa de criança. Então a gente aqui tem 2 menus. O primeiro seria, digamos assim, da própria criança, dizendo aquilo que ela se orgulharia do pai. Aqui são ideias de menu. Olha, eu me orgulho que a minha mãe faz uma comida gostosa. Ah, eu me orgulho que o meu pai é bem-humorado. E a criança vai observar esses aspectos e quando o pai ou a mãe, que são os exemplos, trouxerem isso para o dia a dia, ela pontua, preenchendo aqui. Congela nessa imagem um pouquinho, só para eu falar uma coisa. Gente, dá uma olhadinha naquele menu que a Pri colocou. Você sabe o que é o mais importante? Que todos esses valores, eles estão fortalecendo o ser e não o ter. E hoje em dia, a gente está tão preocupado sobre o ter, né? E a gente está construindo valores materiais em vez de valores reais. E é aquilo que a gente sempre aborda muito aqui no Inspiração. Que primeiro a gente se melhora como pessoa, né? Então, é construindo a minha relação com a minha família, com a minha criança, com os meus filhos, no ser corajoso, no ter bom humor, né? Então, cuidar de alguém. Então, são esses valores que querem ser estimulados. Pode continuar, Pri. E ótimo que você falou, porque a gente tem que reforçar que os pais são essa inspiração, são esse exemplo. Então, o papel do adulto é muito importante, é não deixar a criança sozinha brincando, fazendo as coisas. Então, nesse momento, quando a criança pontua as qualidades do pai, ele se lembra de que ele tem que ter esse valor. E aí aqui eu fiz um exemplo, mas pode ser qualquer papel aí para anotar. A criança anotar, colocar, olha, mas por que você achou que foi legal tal coisa? Ah, por que eu fui corajoso? Ah, porque você conseguiu matar aquela barata e não chorou. Pode ser que saia alguma coisa assim. E aí a ideia é física, que eu vou pegar esse papel, preencher, dobrar e colocar no potinho. Porque através do potinho, eu vou no final do mês, no final do ano, revisar as coisas boas que aquele pai ou aquela mãe fez a partir do olhar da criança, do adulto, né? E também, aqui, olha, que eu acho legal, o adulto, no caso da adultização, é o adulto começar a reforçar o que ele valoriza da criança sendo criança. Muito bom. Tá? Então, a responsabilidade, por exemplo, da criança é uma responsabilidade que tem que tomar banho. Não é a responsabilidade de dar suporte, é a responsabilidade... Tem criança falando de prover. Eu vejo criança preocupada que o pai está desempregado, que não tem dinheiro, se uma coisa é cara ou barata, lógico, é bom ter uma noção né, financeira, mas não a responsabilidade. Então, quando a gente olha aqui, a gente está falando de qualidades de criança. Então, é o ajudar, é o cuidar. Eu acho legal esse da parte de autonomia, da criança aprender a... Você se orgulhar que uma criança se posicionou, mas de uma forma respeitosa. Sim. Então, a gente pontuar essas coisas para as crianças, elas vão querer desenvolver essas qualidades e não aquela chuva de informação que vem da rede social, das telas, que muitas vezes ele se perde, porque ali está valorizando outras coisas. A gente sabe que tem excesso de outras informações lá. Sim. Faz sentido? Faz muito sentido, né, gente? Tá? E por último, isso aqui eu fiz porque eu vejo muitos pais
sabendo que tem um excesso de tela, existem aplicativos para gerenciar, mas eles não sabem como impor esse controle, essa monitoria. E hoje, cada vez mais, a gente precisa disso. Esse material aqui é um termo de compromisso que é para suavizar, mas por parceria. Normalmente, a gente vai dando mais responsabilidade da criança para o adolescente, mas o adolescente é aquele que vai falar que não quer ter, que ninguém vá da privacidade dele, que ele já tem autonomia. Pra mim, deixa eu ver o que tá escrito aí. Ó, gente, olha os combinados. Sabe aquela coisa, o combinado não sai caro? É isso! É o combinado não sai caro. Então tem aqui, ó, direitos dos filhos, direitos dos pais, deveres dos filhos, deveres dos pais. Então, alguns deles. Ter momento livre de tela para se divertir e descansar. Olha que legal. Então, assim, tem esse combinado de tempo que você fica na tela. Pode, mas tudo tem um combinado, né? Porque a hora que você, inclusive, coloca os horários, você vai começar a participar, não é uma imposição mais, tá? Você vai escolhendo ali. Gente, é muito legal essas atividades e eu vou dizer para vocês, vou deixar o arroba da Pri aqui. Pri, fala o seu arroba pra gente. Priscila Izawa, com Z e W, terapias. Priscila Izawa Terapias. E é só um pouquinho de tudo que a gente tem para entregar e ela também. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, a sua contribuição aqui nesse assunto que é tão importante. Hoje, no quadro Arte em Movimento, Anne Lima, artista visual, criadora do perfil Artista Visível, conhecida por transformar o cotidiano em arte acessível e cheia de significado. Ela criou uma camiseta exclusiva para o nosso programa Inspiração. Usando tinta de tecido, ela deu vida a uma peça única, que traduz a essência desse programa de forma personalizada e especial. Bem-vinda, Anne, ao nosso quadro Arte em Movimento. Obrigada, Priscila, pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. A gente que agradece. E eu estou curiosa para ver essa arte que ela fez hoje, inspirada no nosso programa. Mostra pra gente. Olha que linda, gente, que a borboleta é um símbolo da transformação do Inspiração. Ela colocou lá embaixo, ó, o logo Inspiração. Isso. Lindo, gente. Anne, diz pra gente, em que você se inspirou, como foi a inspiração para a criação dessa obra aí na camiseta? Bom, eu pensei um pouco sobre essa questão da transformação e eu lembrei, né, como você falou que o ícone era a borboleta, eu quis trazer essa questão da metamorfose da borboleta. Então, todas as fases, né, tanto aqui que tem a centopeia, ela se virando no casulo e depois tendo essa transformação da borboleta, que eu acho que é um processo parecido que a gente passa também como até a gente se encontrar, né? Então, todo esse processo de alimentação, observação, ação, né? Então, assim, esse é o ícone da borboleta. Então, eu quis trazer ela representando todas essas fases pra gente nesse programa, né? Muito linda, eu adorei. E a Anne, eu conheci ela numa exposição lá no Vicente Aranha, que eu sou meio caça-olho, sabe? Eu fico andando já com cartão e procurando as pessoas, os artistas. E ela estava lá numa exposição maravilhosa. E ela fala muito sobre o cotidiano, né, Anne? Que o cotidiano te inspira. Então, diz pra gente, como que o cotidiano, como que é esse seu olhar para as suas criações? Certo. Bom, eu gosto de pensar na arte, né? A gente pensar nos detalhes, né? Então, qual detalhe do nosso dia a dia vai chamar aquela nossa atenção? Às vezes eu olho para o mesmo lugar, mas, né, eu não reparei aquele pequeno detalhe. Então, eu gosto desses detalhes do dia a dia que transformam a minha arte. E mostrando para as pessoas que a gente também, a arte pode ser para todo mundo. Então, no nosso cotidiano, sempre traçar aquilo que a gente pode transformar em arte. Então, eu penso mais, né, nessa linha para o cotidiano. E a Anne faz um trabalho diferenciado que a gente não tinha trazido ainda, que é essa arte na camiseta, né? Fala pra gente, Anne, quais os desafios, né, de fazer a pintura aí na camiseta, que ela passa a ser a sua tela, né? Como que é esse processo dessa construção? Bom, eu acho que a maior dificuldade, assim, né, que tem é sobre essa questão de você estar ali e não manchar os outras, né, a camiseta em si, né, você pintar ali os detalhezinhos, porque a tinta tecido, né, ela, onde você colocar ela no tecido, ela vai ficar, né, então, assim, eu fazendo a camiseta, tive ali uns contratempos, então eu já tive que pensar em outras coisas, outras né, possibilidades. isso, então,
A arte com tecido, ela é uma transformação. Você pode pensar em uma coisa, né? Eu fiz um script, o que eu queria, mas pode finalizar em outra, né? Então, eu acho que é esse processo que é o mais legal de observar, né? E você constrói a arte primeiro num papel? Isso, eu fiz toda ela digital, então Legal. eu pensei nos desenhos, fui rascunhando. Depois eu passo mais ou menos com um lápis o que eu quero, o contorno, né? Depois para fazer a pintura com a tinta. E fala um pouquinho desse movimento que você criou, né, da arte, que tem um nome que você criou. Fala um pouquinho pra gente. Como que chama? É arte... Ai, desculpa. Visível, né? Isso, do meu perfil, E do né? seu Perdão. perfil, Isso, o artista visível, ele veio mesmo para as pessoas poderem ver a arte, conhecer. Então, ter essa visualização, né? Então, eu pensei no artista visível, o que é a arte que as pessoas possam reconhecer e pensar nessa visibilidade que é para todos. Então, como eu falei, né? Eu acho que acredito que a arte não é dom, ela é qualquer um pode fazer e deve fazer arte, ela é bom para a gente, para o nosso espírito, né? É uma capacidade que pode ser desenvolvida. Isso, para todos. Então, assim, o artista visível, ele veio para ajudar as pessoas e mostrar para as pessoas que todos podem fazer arte, né? Então, eu gosto de trazer isso e esse é o nome, Arte Visível para Todos, né? Muito bom. Como que você enxerga a importância da arte acessível, que é isso que você quer trazer, para o autoconhecimento e a expressão pessoal? Bom, eu acho que a arte, ela nos ajuda a encontrar coisas dentro da gente, sabe? Então, assim, como a gente estava falando aqui no programa, a gente ouviu um pouco, né, sobre como hoje o mundo tá, né, com tantas questões emocionais, ansiedade, a depressão, e a arte, ela vem um pouco para poder tirar a gente desse lugar, né? Então, ali, quando você está pintando uma obra, é você com você, né? Você se encontrar ali. Então, eu acho que esse é o mais importante, né? É trazer essa arte para curar mesmo, né? Então, utilizando isso, a gente pode, né, ter uma transformação. E isso fica até com uma sugestão de atividade que você pode estar fazendo, né? Você pode comprar uma tela e criar um momento ali, você com seu filho. Com certeza, para poder, com certeza. Né, ter essa qualidade de presença, né? Vamos fazer um autoral, pintar você, ou vamos pintar algo que a gente está vendo, e daí a gente vai perceber como cada um enxerga aquele momento, aquela situação. Então, que as pessoas possam se inspirar nesse lugar que tem tudo a ver com o tema de hoje, porque você quis trazer muito essa questão da arte ao alcance de todo mundo, né? E que ela venha como uma ferramenta para que as pessoas possam também usar aí, para se conectar umas com as outras, né? Com certeza, com certeza. E que mensagem você gostaria de deixar para quem está acompanhando o seu trabalho e para as pessoas que também vão se inspirar nessa camiseta aí criada para o nosso programa? Bom, o que eu quero deixar é que não importa se você está com medo de começar na arte, se eu não tenho dom, não tenho talento, ou os primeiros desenhos não vão ficar bonitos, mas continue. A arte é isso, é um desenvolvimento, é uma construção, ela é cotidiana. Então, por isso que é importante você também fazer arte. Muito bem. E eu que vou pegar a minha camiseta, porque depois eu vou fazer uma foto maravilhosa. Olha que coisa mais linda, gente! Olha, ó. Que linda camiseta. Olha, meu número. Adorei. O amarelo, que tá super em alta agora também. Sim. Luz, né, Anne? Anne, muito obrigada, viu? Dá um beijo aqui. De nada, eu que agradeço. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu amei a nossa camiseta. E fechamos assim hoje, gente. Encerramos hoje o nosso programa trazendo uma reflexão muito importante. A adultização nos convida a olhar com mais cuidado para as crianças e jovens ao nosso redor. Lembrando que cada fase da vida tem a sua beleza, seu tempo e o seu aprendizado. Respeitar a infância é permitir que o ser humano se desenvolva de forma plena, com liberdade para errar, sonhar e crescer. Que possamos juntos cultivar ambientes acolhedores onde a leveza, a autenticidade possam florescer, resgatando a essência de cada indivíduo. Até a próxima semana, com muito mais inspiração e cuidado para a nossa jornada de autoconhecimento.